Sou Gabriela Scapini, doutoranda em Sociologia pela URGS e voluntária no projeto de extensão Cruzando Fronteiras, Gênero e Migração na América Latina, coordenado pela professora Maria Lúcia Moritz, do Departamento e Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da URGS. Esse projeto iniciou em outubro de 2019 e tem 3 objetivos: problematizar as questões referentes à cidadania e direitos humanos das migrantes e refugiadas, analisar e questionar as políticas públicas de acolhimento dessas mulheres aqui em Porto Alegre e instrumentalizá-las para o enfrentamento de violências, opressões e outras questões de seu cotidiano, promovendo aprendizados em torno da temática de gênero. Atualmente, o Cruzando Fronteiras conta com uma bolsista de extensão e com a colaboração de 7 alunas da graduação e da pós-graduação da URGS. Em razão da pandemia, desde abril deste ano, nós estamos atuando de forma virtual e hoje estamos abrindo nossa primeira roda de conversa virtual e tenho a alegria de contar com a presença da Ana Maria Nogueira, colombiana, e Rebeca Bernard, haitiana, nossas convidadas migrantes, e Emily Portela, brasileira, com experiência em acolhimento de migrantes, tendo vivenciado a chegada de venezuelanos e venezuelanas em Pacaraima, município que foi a porta de entrada desse grupo no Brasil. A mediação dessa roda de conversa é dividida entre a coordenadora do projeto, professora Maria Lúcia Moritz, e por mim. Agradecemos muito a presença das 3 convidadas, em especial da Ana Maria e Rebeca, destacando que seus relatos e vivências como mulheres migrantes são muito importantes para nós e com certeza sairemos mais enriquecidas com esse diálogo. Nesse bloco, trataremos sobre questões de migração e educação. Sim. E agora, gurias, se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre como que foi esse processo, né, da entrada. Vocês chegaram a trazer um pouco da entrada na URGS, né, mas como que foi essa parte da burocracia? Vocês enfrentaram essas dificuldades que a Emily está trazendo, ou vocês conseguiram com mais facilidade, né, essa parte da documentação especificamente, para a Ana e para a Rebeca? Para mim não foi fácil, porque quando eu decidi concorrer a uma vaga na pós-graduação, eu tinha começado com esse processo para revalidar o meu diploma. Apesar de que o diploma estava já na mão deles, né, me disseram que não vai dar, porque muito tempo, vai passar mais de 1 ano esse processo de depois a revalidação assim. Mas depois, quando eu vim a saber que tinha caído outro edital lá na sociologia, cheguei lá e entrei. Nem me perguntaram se tinha documento para revalidar. Mas 1 ano... mais de 1 ano e 5 meses saiu no processo que iriam revalidar para mim. E daí paguei as taxas, eu fiz 3 provas. E depois dessas provas, graças a Deus, passei. E daí agora eu tenho o meu diploma, né? Validado, mas a gente sofreu bastante. Ana, e para ti? Sim, para mí también no hay historia de revalidar o diploma, fue bastante compleja ainda. Estoy lidiando con problemas porque siempre tengo algún problema, falta algún carimbo, no está actualizado, es bastante complexo. Y o que eu tenho percebido e escutando a Rebeca es que acho que no ten alguna cosa como falar como algo regularizado, porque às vezes depende de quien está na frente. Tem pessoas que ajudam e que fazem que todo funcione e parece que tem pessoas que dificultam o processo. É uma experiência assim, porque eu tenho vários amigos que são de diferentes lugares e a gente se pergunta, né, umas perguntas, e em alguns programas todo rola super fácil, super tranquilo, não tem problema, e tem programas que todo es un problema, que todo es difícil, que nada se puede, que todo es imposible. Una revalidación fue así, nas actividades hoje, por exemplo, já na minha matrícula, e é algo que gostaria de compartilhar com os migrantes, com as migrantes,
esa importancia de una red de apoyo, a gente se conectar con personas también que estén en situación de migrancia, que estén pasando momentos similares, porque o que comencé a hacer antes de ir para Brasil fue me conectar por internet con muchas personas que ya estaban aquí. Eran muchos grupos colombianos en Porto Alegre, extranjeros en Porto Alegre, migrantes en Porto Alegre, migrantes en Brasil, y comenzar a preguntar qué preciso, qué tengo que hacer. E aí eu fui juntando tudo isso, mas porque eu já tinha claro que ia vir aqui a estudar, mesmo sem bolsa, também trabalhei num restaurante de taiwaneses. Hoje vocês têm bolsa na pós-graduação? Sim, eu tenho bolsa. Tu também, Rebeca? Sim, também. Você se dedica integralmente ao curso? Sim. Mas assim, quando em essas questões de burocracia, eu acho que depende muito da pessoa que está na frente e do preconceito que a pessoa tenha para fazer as coisas, assim. Parece que não tem uma regulamentação que cumplieran. Ter a rede para poder ter todos os documentos prontos, uma rede de amigos enviando, tem pessoas na internet que sempre estão atualizando, falando, hey, precisa tal, tem que ir no ministério tal, tan como, sim, e a gente também, eu aprendi isso, e agora eu também faço parte dessa rede. Quando alguém no Facebook se conecta, eu também tenho os procedimentos, os editais. É fundamental essa rede de apoio, né? Uma rede de informação. Emily, o que eu queria te perguntar é, assim, se pudesse falar um pouco mais sobre tua percepção no acolhimento para homens e para mulheres. Tu notaste alguma diferença nessa forma de acolhida? Tem bastante diferença, sim. E a diferença, ela é bem gritante, assim, de mês a mês, e principalmente depois que houve a troca do governo, né? Eu comecei a trabalhar lá em Roraima em setembro de 2018, então eu peguei bem essa transição. Operação Acolhida, que faz a questão de acolhimento dos migrantes lá na fronteira, ela iniciou em fevereiro de 2018, né, e ela foi sendo organizada ao longo dos meses. Eu peguei bem essa questão da percepção e mudança do próprio fluxo migratório, né. O que a gente percebia é que, primeiramente, vinham mais homens migrando, homens solteiros ou homens casados que vinham sozinhos da Venezuela e se instalavam por lá, que tentavam, primeiramente, buscar um emprego para depois tentar trazer a família, né, e foi havendo uma mudança no fluxo, assim como característica de outros fluxos migratórios em outros países também. Aos poucos esse fluxo foi ficando misto, né? Então foram vindo famílias e casais também. Em relação ao meu trabalho prático, tá? Eu trabalhei em 2 ONGs lá, que trabalhavam no acolhimento e várias outras medidas para inserir os migrantes. Um dos meus trabalhos que eu fiz era a questão da inserção laboral dos migrantes. E aí eu acho importante fazer esse recorte, porque o Brasil está passando por uma alta taxa de desemprego, enfim, e é importante salientar que a grande parte das vagas que nós conseguíamos para os migrantes era para o público masculino, né? Então eu fazia parte da prospecção de vagas e contato com empresas, organizações que tinham interesse em contratar migrantes, e eu percebia dentro do próprio discurso, assim, de alguns pregadores, bem discriminatório, assim, porque queria um perfil bem retilíneo, assim, homem, jovem e branco, sabe? Então, era muito difícil, assim, você tentar quebrar essa barreira da discriminação, do racismo, para tentar inserir esse público feminino também nessas vagas. Eu só vou fazer um pequeno comentário, não quero me alongar muito nessa resposta, mas acho também importante dizer também a questão da maternidade, da sobrecarga que a mulher tem com tarefas domésticas. Muitas vieram sem seus companheiros, ou os companheiros migraram e abandonaram a família, então elas vieram com crianças pequenas, então se deparavam já numa situação mais vulnerável, porque estavam com crianças pequenas e não tinham com quem deixá-las, porque assim, se não há creche, se não há escola, essas crianças não conseguem ser inseridas, como essa mulher vai conseguir buscar emprego? Porque as pessoas já são racistas, já fazem atos de discriminação contra os venezuelanos, e as mulheres que estão com as crianças, elas não conseguem nem deixar as crianças para buscar trabalho, sabe? Tem dificuldade na questão das creches, na questão das escolas também. Então, é bem difícil. Isso vai deixando com que a mulher vá ficando alheia a algumas oportunidades, porque não consegue ultrapassar essas barreiras, né? Da sobrecarga da mulher com a criança, da sobrecarga com tarefas domésticas também, que às vezes quem consegue trabalho é o homem, ela fica cuidando da criança, fica cuidando de tarefas domésticas, não tem muitas oportunidades para a mulher conseguir ser independente.
Claro que o cenário mudou muito de um ano para cá, né? Estão fazendo alguns projetos específicos voltados à independência financeira também das mulheres, atenção especial a mulheres com crianças também, né, crianças pequenas também, de forma a torná-la independente financeiramente, e também algumas outras medidas do tipo a respeito de combate à violência de gênero, oficinas. Acho importante também salientar que muitos dos processos seletivos que eu fiz, principalmente desses homens, quando as vagas eram masculinas, e muitos desses migrantes foram trabalhar nesses frigoríficos aqui do Sul, eu e a nossa equipe, né, do trabalho, nós fazíamos uma espécie de oficina, né, e dentro dessa oficina a gente abordava muitos temas, assim, de respeito à diversidade de gênero, de combate à violência de gênero, e falávamos sobre a questão da Maria da Penha, falávamos sobre a questão de assédio no trabalho, nas ruas, enfim, várias questões que também nos eram passadas em alguns relatos de violência que essas mulheres migrantes sofriam. Muitas tinham um relacionamento abusivo ou muito tóxico na Venezuela, então aproveitaram ou se sentiram potencializadas a migrar por causa disso, né, para fugirem de seus companheiros. Enfim, claro que a situação ainda é preocupante, assim, no caso das mulheres, mas muita coisa tem sido feita de um ano para cá, assim, eu vejo muitas iniciativas, oficinas, palestras, enfim. Esse cenário que tu está descrevendo é importante, Emily, porque marca bem as desvantagens que as mulheres, e no caso mais específico que nós estamos falando das migrantes, elas enfrentam, né? Elas têm N obstáculos e um cenário de desvantagem muito grande, né? Que tu mesmo está trazendo. Muitas vêm sozinhas ou vêm com filhos, tem dificuldade dessa inserção, então acrescenta isso a questão étnico-racial, então essas mulheres vão ficando, né, para trás e perdendo oportunidades no processo de inserção. Eu gostaria que a Rebeca e a Ana Maria, se elas pudessem compartilhar com a gente, veem a condição das mulheres aqui no Rio Grande do Sul, de quem vocês convivem, comparado com o país de origem de vocês. É muito gritante essa desvantagem das mulheres que nós aqui no Brasil encontramos nos países de origem de vocês? Qual é a comparação? Como é que isso chocou vocês? Chamou atenção? Não muito, porque o espírito do machismo se incorpora em quase todos os homens que vivem na face da terra. Tem países onde o machismo se manifesta mais do que em outros. Quanto mais o país é desenvolvido, maior é a luta pelo respeito da mulher e sua aceitação como uma auxiliadora ao homem e não uma escrava. No meu país, a mulher pode se separar do homem quando quiser, e cada um segue seu caminho. A porcentagem do feminicídio é mais baixa no meu país do que aqui no Brasil. A violência contra mulheres ganha terreno lá como no Brasil. Muitos homens consideram as mulheres como serventes. O mal contra a felicidade é tão enraizado. Se todas as mulheres que são acordadas não gritam para acordar do sono as outras mulheres, a força de um pequeno grupo nunca vai arrancar esse mal. Ana Maria, tua percepção em relação à realidade na Colômbia e aqui no Rio Grande do Sul, em relação às mulheres e à violência? Eu estava pensando na pergunta, mas a essa pergunta eu adicionaria uma coisa, e é como eu, mulher migrante, também percebo a diferença de ser mulher migrante e ser mulher em geral aqui em Brasil. Não somente me basta ver a diferença com as mulheres em Colômbia e as mulheres aqui, sino a mulher migrante também o que sofre. Por exemplo, do fato de vir de um país como Colômbia, faz que eu chegue em lugares como Camelódromo, como no mercado, nos bares, e as pessoas, os homens me perguntam: colombiana, puta? Sim, eu sou sinônimo de puta, porque sou colombiana, porque venho de um país donde todo el mundo ve Pablo Escobar, o Cartel del Mar, y me preguntan si tengo cocaína, si vengo aquí a tener sexo para ganar dinero, si soy amiga de los narcotraficantes. O fato de que los brasileños no consigan entender que también son latinoamericanos, porque todos somos latinoamericanos, si alguien no está sabiendo, o brasileiro también es latinoamericano. Os estigmas que vão se construindo e se reproduzindo, né?
Eu sei em qualquer lugar e as pessoas, latina, quentinha, gostosinha. Então, eu acho que é importante para pensar qual é a experiência também da mulher migrante em relação a esses machismos, porque não é a mesma coisa a minha visão. Se me perguntaram, qual é a diferença se fosse turista? Eu poderia falar, eu vejo tal. Mas minha vivência aqui também me dá para ver quanta violência a gente como migrante enfrenta, além da violência patriarcal comum que enfrentamos, essa violência também se acrescenta muito quando a gente é migrante, quando a gente não pertence, assim, entre as mesmas mulheres, entre as mesmas, é muito forte. Eu tenho me sentido assim muito violentada em muitos cenários, por ser latina, como se todos não fôramos aqui latinos. Bom, mas isso era como um parênteses, mas acho que é importante ser pensado isso, assim, como nos estereotipam, sobre todo o fato, né, a mulher parece o que falava a Emily, né? Então, muitas mulheres vimos aqui, nos separamos, não temos marido, então estamos mais disponíveis. Parece que estaríamos casando marido. Sim, como eu já tive vários oferecimentos, como é para melhorar minha vida. Tu quer melhorar tua vida? Tudo bem, latina gostosa. Eu acho isso muito forte. Agora sim, pensando na diferença entre Brasil e Colômbia, por exemplo, Colômbia é um país extremamente machista, mas eu não conheço outros lugares do Brasil. Todo meu tempo em Brasil tenho morado aqui somente em Rio Grande do Sul, e o que eu vejo é que pelo menos o movimento feminista está muito mais organizado que na Colômbia, e eu acho que isso tem a ver também que, por exemplo, em meu país a gente tem tido que passar muitos tempos para se organizar para encontrar a guerra, né? Enquanto aqui tem tido a possibilidade em que as mulheres fiquem mais próximas, gerando movimentos, em contra o aborto, em contra mil coisas assim, se organizando. A gente tem que estar o tempo inteiro, hoje minhas amigas estão todas não lutando por aborto, sino porque a semana passada mataram a 9 crianças que estavam em um movimento político, em uma reunião como essa, e foram assassinadas, pessoas com as que eu trabalho. Eu acho que aqui pelo menos tem uma força maior a voz da mulher, e isso é bem triste, porque já que é difícil, eu acho bem machista eu falar que eu acho que aqui é menos machista que meu país. Por exemplo, aqui eu nunca senti, não sinto tanto assédio como sinto em meu país. Sim, Colômbia é um país onde tu está pela rua e as pessoas facilmente, os caras vão te falar, gostosa, bundona, vem cá, quero te, entendeu? Aqui pelo menos os caras podem pensar o que quiser, tal, mas não vão te manifestar com tanta normalidade como acontece no meu país. O feminicídio lá também é muito forte, as formas ainda de se relacionar são extremamente patriarcales. O feminicídio no Brasil é muito alto, durante a pandemia ele aumentou, e a gente tem uma diferença de raça, que enquanto em mulheres brancas houve uma pequena diminuição, entre as mulheres negras ele aumentou. Então a gente tem um gap aí em relação às vítimas do feminicídio em função da raça, né? Semana estava vendo uma entrevista da Rita Segato e justamente estava falando disso, né? Todos os crímenes têm diminuído, o único que tem aumentado em Latinoamérica, porque em geral não só em Brasil, é o feminicídio. Em Colômbia a gente está numa campanha por internet super forte, porque nas últimas semanas têm assassinado milhões, muitas mulheres, assim, mulheres que começaram por Instagram a delatar seus maridos, a seus abusadores, e estão sendo assassinadas. E é uma realidade, eu acho, latino-americana muito forte, que também é importante trazer isto, porque às vezes eu sinto que o brasileiro, o fato de que o Brasil seja um país maior e que fala em português, parece como que isso que acontece aqui somos onde mais sofrimos, onde mais temos racismo, onde mais tal, mas é uma realidade totalmente latino-americana. Eu tenho essa percepção um pouco de como o Brasil às vezes dá as costas, escutando agora quando tu fala, não, mas o Brasil também, claro, estamos na mesma, não está alheio, é algo que acontece em Bolívia, em Peru, em Equador, em Colômbia, em Venezuela, sobre todo acho que inclusive no nordeste do Brasil é muito diferente a problemática do que aqui no sul do Brasil. Aqui o sul do Brasil é outro país do Brasil. Aqui tem pessoas com outro tipo de formação. Acho que para mim, quando eu viajado no nordeste, é muito mais parecido com a Colômbia, com a Venezuela. Ainda são sistemas muito mais patriarcais, as mulheres estão menos empoderadas. Aqui no sul tem um empoderamento bastante forte das mulheres. Claro, meu círculo neste momento, a maior parte são acadêmicas, são mulheres da universidade, mas eu também trabalho em restaurantes, trabalho na capoeira a gente está continuamente nos quilombos, está nas zonas de periferia trabalhando,
e é outra relação que tem as mulheres em casa com os homens, né? Mas mesmo assim, pelo menos tem a referência de mulheres empoderadas que talvez em outros lugares do Brasil e Sudamérica ainda não existe, ou não é tão visível. Sim, vocês trazem relatos muito potentes, né? E eu acho que a importância da gente refletir também sobre essas diferentes experiências em torno do ser mulher, né? Então, que envolvem questões de raça, da própria migração, de chegar ao país, né? A gente sabe como o Brasil também tem uma dificuldade do atendimento a mulheres imigrantes que sofrem por violências, né? Então, tudo isso a gente está trazendo essas discussões e ouvindo vocês para fazer essas reflexões e levar isso, né, também a mais debates.